Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, Parte 11, Capítulo 134. Malfoy e seus companheiros estavam quietos novamente, mas ignorar Potter e Weasley estava além de suas habilidades. De vez em quando havia uma altercação verbal, com Draco sorrindo altivamente atrás de Crabbe e Goyle e Harry segurando Rony, que estava ficando vermelho de raiva. Claro, não foi só o terceiro ano que teve um confronto entre Grifinórios e Sonserinos. Havia conflitos nos outros também, e Madame Pomfrey não estava desempregada. No entanto, parecia-me que só nós tínhamos as mesmas pessoas que estavam causando conflitos e pequenas escaramuças quase todos os dias. Outros terceiranistas nem precisavam fazer nada, se quisessem conflito, podiam simplesmente esperar, e algo aconteceria durante o dia. Bem, e eu? Finjo que não conheço nenhum deles. Até agora tudo bem. A primavera finalmente chegou, trazendo consigo o verde brilhante das plantas e da grama, várias flores, e a escuridão da floresta proibida parecia ter recuado para o fundo. No entanto, a primavera chegou lá fora, mas o castelo ainda estava congelado. Um paradoxo engraçado. Em Hogwarts, todos usam roupas quentes e vestes quase de inverno, e estão realmente muito mais quentes do que o normal. Mas lá fora saem com roupas mais leves, para se aquecer ao sol, para caminhar à beira do lago. Perto do fim do ano letivo, a quantidade de dever de casa começou a ultrapassar limites razoáveis e mesmo na minha vida passada, não me lembro de nada parecido. Parecia que os professores estavam decididos a nos expulsar do mundo ou a mandar metade dos alunos para uma ala hospitalar por excesso de trabalho e exaustão. Será que o Snape fabrica kits de poções comuns à toa? Afinal, eles têm prazo de validade e não adianta desperdiçar um produto. Um dia antes dos meus exames, procurei o professor Flitwick depois da minha aula de magia. Professor. Sim, Sr. Knight? O senhor tem alguma pergunta sobre o assunto? Na verdade não. Gostaria de perguntar se você vai carregar aquele aparelho para assistir mágica nos próximos dias? Fico grato pelo seu entusiasmo, Sr. Knight, respondeu o professor com um sorriso, saltando de seu suporte improvisado. Eu estava prestes a dar continuidade a um artefato simples na tarde de sábado. Mas posso perguntar o motivo do seu interesse? Nada de extraordinário. Eu só queria saber os princípios de ativação e operação dos circuitos para rituais no plano. De fato, não é nada especial. Posso descrever a essência dele sem o dispositivo. Um esquema ritualístico em um plano cria uma estrutura semelhante a um feitiço, exceto que enquanto uma esfera ou outra estrutura mágica é criada no espaço, fora da varinha, o padrão funciona de forma um pouco diferente. Existem dois tipos de criação de estruturas, uma esfera e uma semisfera. É claro que, como acontece com os feitiços, pode haver mais do que apenas uma esfera, mas está é a estrutura mais comumente vista. A maioria dos desenhos e esquemas cria uma cúpula de semiesfera sobre si mesma, na qual ocorre a criação, a ordenação e o preenchimento dos fluxos e camadas mágicas que determinam o efeito do ritual. A semisfera é criada por um motivo e serve para facilitar o ritual, mas funciona apenas com aqueles em que a esfera completa pode ser dividida em duas partes iguais por um plano de simetria. Se a estrutura do ritual não puder ser dividida dessa forma, cria-se uma esfera completa com as metades acima e abaixo do desenho. Tal ritual requer várias ordens de magnitude a mais de magia, porque a semisfera inferior, durante a formação e o trabalho, precisa superar a resistência mágica da superfície, e quanto mais saturada de energia a superfície estiver, mais magia será necessária. Sacrifícios são frequentemente usados em tais rituais, não importa de que tipo. A propósito, Sr. Knight. Sim, professor? Ouvi falar do seu sucesso e do da senhorita Granger na área de runas e aritmancia, mas me parece que você é um pouco. Flitwick tentou saborear a palavra. Você não parece estar conseguindo chegar ao fim nessas matérias. Não, eu não a culpo de forma alguma, e até entendo um pouco o desejo de ser bem-sucedida, mas não brilhante. O que quero dizer é, você gostaria de participar de um dos meus projetos no ano que vem? Diga sim. Calha a boca, esquizofrenia, estou pensando. O que há para se pensar? Trabalhar com um mestre tão renomado em diversas disciplinas mágicas certamente lhe beneficiará, tanto em termos de experiência pessoal que lhe falta, quanto como material para seu portfólio. As mesmas nuances dos esquemas rituais não são especificadas nos livros, e isso é importante. Quantas outras sutilezas semelhantes estão ocultas na magia, e somente os mestres podem transmiti-las? Acho que vou concordar à revelia e perguntar a Hermione sobre isso. Mas eu gostaria de saber do que se trata o projeto? É uma ideia maravilhosa que me ocorreu recentemente enquanto lia livros trouxas. Flitwick fez uma pausa dramática. Criando um acumulador de magia, o professor parecia muito orgulhoso e majestoso e com sua altura parecia engraçado. Não tem nenhuma? Nada que valha a pena, artesanatos rudimentares, vociferou o professor. Este parecia ser um assunto importante para ele. Trabalhos rudimentares de engaste de gemas naturais que podem acumular uma quantidade miserável de magia. O senhor não tem ideia, Sr. Knight, em quantos campos mágicos acumuladores realmente espaçosos podem ser úteis. Até mesmo rituais, seria possível apagar coisas como sacrifícios da história para sempre. Basta usar acumuladores. O professor estava quase pulando de entusiasmo excessivo e parecia pronto para se lançar no turbilhão da pesquisa imediatamente. Eu entendi e sorriu em resposta à tamanha paixão do velho professor. Com certeza vou conversar com Hermione, e ela provavelmente concordará. Isso seria ótimo. Preciso fazer uns cálculos agora mesmo, sim. O professor correu para sua sala, mas se virou no meio do caminho. Sim. Tenha um bom dia. Mas sua mente não estava mais ali. Dei meia volta, saí do auditório e fui almoçar no salão principal. Lá, contei a Hermione sobre a oferta do professor e recebi a alegre confirmação de participação. Então, ano que vem faremos algo interessante.
Você poderia fazer isso sozinho, é claro. Afinal, sou eu. Não passa um dia sem autoelogios, Rowena? Exatamente. Capítulo 135. Poucos dias antes das provas, a biblioteca ficou lotada. No primeiro semestre, os dementadores não os deixaram estudar e no segundo, a alegria da ausência deles. Assim, a morada do conhecimento ficou lotada, como se galeões estivessem sendo distribuídos aqui. No entanto, nem Hermione nem eu tivemos dificuldade para passar em tudo e parecia até poções. Em geral, passar em poções com excelente não é tão difícil. Tudo que você precisa é conhecer a teoria e preparar uma poção de acordo com as instruções, ajustando ligeiramente o processo com base na experiência. Mas se você fizer poções com base no princípio de só por fazer Snape não lhe dará uma nota excelente, simplesmente porque seu resultado não será assim. Aposto que até Potter pode tirar essa nota se ele se concentrar bem e não se deixar abalar pela atitude hostil do professor. Sim, Snape é um merda, mas mesmo que ele estabeleça um padrão alto na matéria, ele nunca tirou nota baixa em poções. Nem uma vez. De jeito nenhum. Ainda havia alguns dias de ociosidade antes da partida, depois de todos os exames, e não havia aulas. Alguém estava voando pelo campo com os times de quadribol se divertindo, alguém estava caminhando e fazendo piqueniques, e eu estava sentado, estupidamente, na sala comunal, pensando no verão que se aproximava. Não deu certo nenhum plano específico. A única coisa que definitivamente teria que ser feita era começar um projeto de crescimento espiritual para Rowena, para que essa inquilina já tivesse ido embora. Ela não me incomoda, não, e fica quieta a maior parte do tempo, apenas ocasionalmente inserindo sua opinião sobre esta ou aquela situação. No entanto, ela está lá, e algo precisa ser feito a respeito. O que você está pensando? Hermione se jogou no sofá ao meu lado. O uniforme escolar já havia sido substituído por outros uniformes do dia a dia. E agora ela usava uma saia longa preta com meia calça igualmente preta e uma blusa de gola alta branca e fina. É simples e sempre apropriado. Todos os tipos de calças e jaquetas corta-vento, entre as quais há uma rosa tóxica, que a garota usa apenas para treinar. Só estou pensando no que vou fazer neste verão. Bem, meus pais me mandaram uma mensagem dizendo que vamos para a França de novo. Eles não me disseram exatamente para onde, mas não tenho dúvidas de que será um lugar interessante. Bem, ou um resort. Já faz tempo que precisamos ir para um lugar assim. O mar Mediterrâneo nasce e as praias. Uma risada alta nos distraiu da conversa, e o motivo era simples. Alguém foi pego por outro doce dos gêmeos. E agora o garoto do segundo ano está com um queixo duplo poderoso. Pela expressão no rosto da vítima, ele parecia gostar de tudo e estava encantado. Por que tanta gente? Fiquei surpreso quando lancei tempos, pois já era fim de tarde. Max, Hermione retomou a conversa. Você vai à final da Copa Mundial de Quadribol? Como? Arqueei uma sobrancelha estilo Snape. Quem é você e onde está Hermione? Você não estava nem um pouco interessado em quadribol. Não é sobre quadribol, sorriu a garota, balançando os cabelos presos atrás. Tem gente que ocupa o local com várias semanas de antecedência. Haverá um enorme acampamento, uma feira e muito mais. É uma ótima oportunidade para observar os bruxos e ver a vida deles e tudo mais. Tem uma escola aqui, e fora isso, só tem as ruas comerciais. Não é revelador. A ideia em si é divertida, mas quadribol? Eu poderia, em princípio. Pensei bastante nessa opção. Talvez eu devesse encontrar alguém para me treinar durante um mês de combate no modo brutal de sobreviver ou morrer. E depois testar minhas habilidades em valentões com máscaras devoradoras? Se eles aparecerem, é claro. Então teremos que reservar passagens e alugar um assento. Dizem que só resta 1/3 desses assentos. E aí tem outro problema. O que é isso? Menores de idade só poderão participar deste evento se acompanhados por um adulto. Isso pode ser um problema. Sim, vou pensar em alguma coisa. Mas mesmo que não pense, sempre há um jeito de burlar o sistema. Tem certeza de que é da Grifinória? Hermione deu um sorriso irônico, mas aparentemente considerou a opção. A propósito, conversei com o professor Flitwick sobre o projeto. Sim? E daí? O professor descreveu o significado com teses um tanto caóticas. Já tenho algumas ideias, mas acho que só poderei testá-las no ano que vem. Afinal, não podemos fazer mágica durante as férias. Você pode usá-lo no Egito. Sim, perguntou Hermione e se animou. Você não vai ao Egito só para poder usar magia, vai? Não, claro que não. É só que é bem interessante. Por quê? Eles acreditam que uma vez que um mago tenha conquistado o direito de carregar um concentrador, ele é perfeitamente capaz, ou melhor, obrigado, a ser responsável por suas próprias ações. É assim que funciona. Por um lado, isso é muito instrutivo e deve incutir responsabilidade, me parece. Mas por outro lado, aposto que há muito trabalho para os obliviadores. Um bando de alunos felizes do primeiro ano passou, falando sobre suas conquistas. Quem sabe? Mas os aurores deles inspiram respeito. Eles parecem muito combativos, por assim dizer. Aliás, vamos trocar números de telefone. Por que usamos apenas corujas? Vou pegar minha bolsa. Hermione congelou por um momento com uma expressão chocada no rosto e recostou-se no sofá com um tipo de sorriso melancólico. Que estupidez! Descobrimos isso depois de tanto tempo. Levantando-me do sofá, sorri para meu amigo. Sim, e não sou melhor. Capítulo 136. Voltei com um caderno e uma caneta em 1 minuto, e a sala comunal estava mais ou menos silenciosa. O motivo foi uma pequena discussão acalorada entre Hermione, Rony e Harry. A garota havia saído do sofá em nosso canto isolado e estava parada discutindo com a Ruiva e Harry enquanto os outros observavam, fingindo não estar interessados. Por que você se importa com quem eu saio e de quem Max é filho? Cruzando os braços sobre o peito, Hermione olhou para seus oponentes, olhando de um para o outro. Por que você não entende? Vociferou Rony em voz alta. Será que ele puxou isso da mãe?
Ele é filho dos Comensais da Morte. Ele é Malfoy. Harry, diga a ela. O que seu padrinho escreveu e o que Lupin disse? O Rony tem razão, respondeu Potter calmamente. Ninguém me notou quando saí da ala masculina, então rapidamente lancei um feitiço de disfarce e me dirigi para aquela companhia. O padrinho conhecia bem a esposa do velho Malfoy, e o professor Lupin a tinha visto. Eles eram alguns anos mais novos. Max é uma cópia exata dela e seu aniversário é no mesmo dia que o de Draco. E daí? Está bem claro. O que trovejou Rony novamente. Aposto que ele não entrou na nossa casa por acidente. Aposto que ele está aprontando alguma coisa. É? Hermione falou um pouco mais baixo, e eu já estava ao lado dela, em frente à nossa dupla de ouro. Exatamente, quase exclamaram Ron e Harry juntos. Quer dizer, tamanha é a sua gratidão pela vida da Gina e pela sua. Hermione apontou o dedo para Harry. Potter. Ele provavelmente fez isso para ganhar a confiança dele. Ron ignorou. E Harry provavelmente teria feito isso sozinho. E vocês dois nem se incomodam com o fato de Max não se parecer em nada com Lucius Malfoy? Que coisas interessantes estão acontecendo no Reino dos Leões? Rowena lembrou a si mesma após um longo silêncio. Bem, sorriu Weasley. Quem conhece esses Comensais da Morte? Talvez ela tenha ganhado um bebê de alguém. Desmascarei-me com uma simples explosão de magia e sob os olhares atônitos de Weasley e Potter, aproximei-me e com força, mas sem fanatismo, bati minha mão esquerda bem no fígado do Ruivo. O Ruivo ficou um pouco abalado, mas imediatamente se curvou e caiu no chão, agachado, contorcendo-se de dor, até ofegante. Potter não me decepcionou e imediatamente puxou sua varinha de algum lugar no bolso e apontou para o meu rosto. Mas até um idiota entende que é preciso quebrar a distância e não enfiar um concentrador na cara do inimigo. Com um forte golpe da minha mão direita no pulso de Potter, fiz sua varinha voar, e Harry a seguiu com um olhar tão triste e incrédulo que eu queria rir. Cuidado com o que diz, Weasley. Arg, foda-se. Ron resmungou, ainda deitado ali. Observei a situação com o canto do olho, mas o engraçado foi que ninguém correu para ajudar, nem tentou separá-los. Os gêmeos balançaram a cabeça em frustração e um entregou uma moeda ao outro. Dei um passo em direção ao Rony, mas a mão de Hermione pousou no meu cotovelo. Max não. Virando-me para olhar a garota, vi preocupação com as consequências em seu olhar. Ele não vale a pena. Tis. Olhando para Rony se contorcendo e para o Potter preocupado agachado ao lado dele, eu apenas assenti. Você tem razão. Por que você bateu nele? Harry ressentiu-se, olhando para mim de baixo. É difícil descobrir sozinho, Harry. Não fale com eles. Weasley começou a se levantar. Gina correu até Potter e lhe entregou sua varinha. Aqui, Harry. Obrigado, Potter assentiu, aceitando a varinha, mas não teve pressa em aplicá-la, guardando-a em algum lugar dentro de seu blusão cinza. Hermione e eu voltamos para o sofá, os meninos na sala comunal voltaram aos seus afazeres. Potter e Rony foram para sua mesa favorita na outra extremidade da sala. O Ruivo nos encarou com raiva e quando os gêmeos sorridentes se aproximaram dele e começaram a dizer algo obviamente não muito agradável, Rony se irritou. Bufou como uma locomotiva a vapor e se retirou para dentro da sala. Quando ele finalmente vai se acalmar? Exclamou Hermione, sentando-se ao meu lado e olhando para a lareira. Não faço ideia. Sim, queríamos trocar números. Escrevendo o número de telefone de Knight no meu caderno, rasguei a folha e a entreguei a Hermione junto com o caderno. A garota rapidamente escreveu o seu e devolveu o caderno. É engraçado. Nunca pensei que voltaria a esse tipo de troca de números. Eu estava acostumada demais com smartphones e outros benefícios da civilização, que não apareceriam tão cedo neste mundo. Capítulo 137. Pensei que Ron tentaria fazer algo com minhas coisas, mas uma surpresa o aguarda. Carrego todo o lixo na minha bolsa. E a bolsa é encantada com choque elétrico usando runas simples com costura e sangue. Uma explosão de risos na sala comunal me distraiu dos meus pensamentos e me forçou a olhar para onde todos estavam olhando. Um Rony desgrenhado, com cabelos desgrenhados e faíscas mágicas entre os fios, literalmente caiu pela porta da ala masculina. Ele tremia a cada choque, com os olhos saltando das órbitas. Em meio às risadas dos alunos, mancando até os gêmeos, Ron declarou bem alto para todos ouvirem. Bem, certamente, filho de Comensais da Morte, maldita cobra. Só um Sonserino poderia encantar suas coisas, de um Grifinório honesto. Os gêmeos levaram o irmão idiota para a ala hospitalar porque os choques elétricos não paravam, mas também não se espalhavam para os outros. Magia interessante e, de fato, é reduzida ao mínimo. E a propósito, o que eu não entendo são os motivos da proibição ministerial do uso de sangue em runas, só que dessa forma elas se tornam extremamente duráveis, sensíveis ao dono e restauram a magia em si mesmas muito rapidamente. Quer dizer, tudo bem, Hogwarts. Aqui a magia de fundo natural é muito forte, e um bando de bruxos conjura constantemente, carregando qualquer corrente de runas muito rapidamente. Mas no mundo normal, sangue nas runas seria extremamente útil aos burocratas, o que se pode tirar deles? Quer dizer, a magia de sangue em si é proibida de ser usada sem licença e participação em algumas guildas, mas sangue e runas são totalmente proibidos. Parece-me Hermione olhou pensativa para mim, sentada ao meu lado. Que você sabe as razões da condição do Rony. Encantei a bolsa para proteção. Então ele estava mexendo na sua bolsa? Aparentemente. Por quê? Por vingança? Merlin. É tão mesquinho que chega a ser nojento. Não consigo evitar. É assim que o Ron é.
Não quero bagunçar as coisas na minha própria casa. Eu realmente não me importo. Depois do incidente na sala comunal, Rony e Harry pararam de me observar, embora fosse mais provável que tivessem descoberto naquele dia porque Black de repente me chamou de filho do comensal da morte. Mas, de qualquer forma, Hermione e eu passamos os dias restantes antes de eu partir praticando feitiços dos livros permitidos. A festa de despedida e a partida transcorreram sem problemas, assim como a viagem em si. Só então percebi o contraste gritante que uma multidão de adolescentes em roupas modernas pode criar, junto com os mesmos adolescentes, mas em hobbies e trajes antiquados. Ao mesmo tempo, toda essa multidão está sentada em um trem da primeira metade do século XX. E tudo isso acontece tendo como pano de fundo uma vila medieval e um castelo em um penhasco à beira do lago. Que contraste! Hermione e eu fazíamos parte disso, tudo preto para mim, e parte de baixo preta, blusa branca para Hermione. Os clássicos não morreriam mesmo que não fossem blusas e jaquetas, mas sim simples golas altas finas. Rapidamente encontramos um compartimento vago e arrumamos nossas coisas, e imediatamente nos trancamos em vários feitiços diferentes, lembrando-nos da última viagem, quando Parvati e Lavender levaram Hermione e a importunaram por algumas horas com perguntas. O que estivemos fazendo todo esse tempo? Treinamos um feitiço que por si só, manifestava no papel um texto mental claramente estruturado. O papel, a tinta e uma representação muito clara do texto em nossas cabeças foram suficientes. Nem Hermione nem eu achamos esse último requisito difícil. Então resumimos brevemente o que havíamos lido da seção restrita e citamos apenas frases que eram muito abstratas ou simplesmente incompreensíveis para explicar em palavras simples. No final, quando chegamos a Londres, escrevemos quase todo o meu estoque de cadernos grossos e alguns cadernos. Hermione tinha mais citações em seu texto, mas não porque não entendesse, mas porque não tinha tempo suficiente para processar as informações que havia memorizado. Graças à minha hemomancia, rituais e à ajuda de Rowena, eu me destaquei em análise de dados. Capítulo 138. Na plataforma de King's Cross, os alunos foram recebidos por pais felizes. Embora a reunião do ano passado tivesse sido mais animada, à medida que as notícias dos ataques iam chegando aos poucos, mesmo agora, os pais abraçavam seus filhos com entusiasmo, independentemente da idade, sorrindo e perguntando sobre seus estudos, novidades e assim por diante. Era fácil ver esses mesmos pais se reunindo em grupos com base em seus interesses ou o que quer que fosse. Muitos ex-lufanos permaneceram juntos e, como resultado, as crianças continuaram a socializar depois da escola também. A Madame Bones cumprimentando sua sobrinha, por exemplo, e o Sr. Diggory agitado, a julgar por Cedric se aproximando dele. Há muitos casos assim. Os ex-Sonserinos parecem mais interessantes. Eles estão meio que juntos, mas mantêm uma distância que não os obriga a conversar entre si. Corvinais e os nossos se espalham para onde quer que vão, e não necessariamente para os pais. Aqueles que moram em casas conectadas à rede de flu são perfeitamente capazes de sair sozinhos pela lareira de uma plataforma especial protegida. Aparatações são proibidas aqui. E por que você está arrastando isso por aí? Hermione acenou para o meu malão. Você já tem todas as suas coisas na bolsa, de qualquer forma. Não faço ideia, dei de ombros. Sou um cara simples, aqui diz para carregar um baú. Bem, eu carrego um baú. Você também não é melhor. Quando é que vai inventar uma bolsa com uma extensão invisível para você? Achei que você queria uma. Eu farei isso neste verão. Já estou quase descobrindo a sequência de runa certa. No meu tempo livre. Você tem tempo livre? Fiquei surpreso, deixando Hermione passar pela passagem escondida até a parte normal da estação e a seguir. Presto um pouco menos de atenção ao treinamento físico, então sim, tenho uma hora livre por dia. Caminhamos com cuidado pela plataforma, manobrando entre a multidão de pessoas correndo para algum lugar. Quando saímos da estação e entramos no estacionamento, Hermione imediatamente avistou o carro dos pais, assim como a senhora e o Sr. Granger. Ela acenou com a mão e quase pulou na direção deles, arrastando seu malão escolar, que batia as rodinhas alegremente na calçada. Feito por ela mesma, aliás, graças aos amuletos desgastados que substituíram aquelas mesmas rodas. John estava parado ao lado do casal Granger, mas seu BMW estava estacionado um pouco mais longe. Enquanto Hermione abraçava alegremente sua mãe, igualmente alegre, com quem, aliás, ela já era quase da mesma altura, caminhei calmamente até a empresa. Sr. Granger, cumprimentei o pai da menina e acenei para sua mãe. Senhora Granger, boa tarde. Olá, rapaz. O que estão te dando para você crescer tão rápido? 3 refeições fartas por dia, senhora. Oi, sorri para John, que bagunçou meu cabelo com um sorriso. Você realmente cresceu. Oh, olá, Hermione corou e notou a presença de outra pessoa e modestamente olhou para baixo, corando um pouco. Bom dia para você também, jovem senhorita. Depois de conversar sobre isso e aquilo por cerca de 10 minutos, começamos a fazer as malas para a viagem. E ajudei Hermione a jogar sua mala pesada no porta-malas do Range Rover, recebendo um abraço apertado depois. Ligue, escreva, não se perca, disse Hermione em despedida. Não se esqueça de me avisar quando tiver um acompanhante para a partida. Concordo. Fofo. Não, não mais. Hermione balançou a cabeça com um sorriso. Você vai ter que inventar alguma coisa nova para me desequilibrar. É? Então vou caçar uma mantícora porque o basilisco não foi o suficiente. Antes que eu pudesse dar alguns passos, ouvi o som de um pequeno salto na calçada atrás de mim. Maximilian Knight, RRR. Virando-me, não pude deixar de sorrir quando vi uma Hermione indignada, com as pontas das orelhas levemente coradas e fios de cabelo puxados para trás da cabeça. Nada de mantícoras, basiliscos, dragões e quimerlinos livre nundo. Ela disse baixinho, olhando ao redor algumas vezes. Posso ao menos ter um dementador? Um pequeno, de bolso. Não? Ah, por favor, senhora. A cena divertiu seus parentes, e Hermione rapidamente se recompôs.
Ok, ela suspirou. Entendi. Não adianta. Meninos, vejo vocês em breve, acenei em despedida, e John e eu caminhamos até o carro dele. Enquanto nos afastávamos da estação, John falou. Então, conte-me sobre seus estudos. Estou indo muito bem, sem lacunas no meu conhecimento, excelente progresso, mas não me destaco muito. No ano seguinte, o professor Flitwick, mestre em vários ramos da magia, ofereceu-se para trabalhar em mais um de seus projetos. É uma boa oferta e trabalhar com um mago como esse terá um impacto muito positivo no meu portfólio. Fico feliz que esteja progredindo. Para casa ou quer dar uma passada no Largo Grimmauld? Na verdade, eu poderia ir para casa, mas gostaria de agradar o retrato da minha tia-avó com minhas realizações, eu já havia dito a Knight sobre retratos vivos. Então a frase não precisava de explicação. Por muito tempo. Não, uns 10 minutos. Vou falar um pouco sobre minhas conquistas acadêmicas e outras, me exibir por assim dizer, e depois vou para casa. Tudo bem. Então vou parar na cafeteria da esquina, sabe onde? Claro. Depois de 20 minutos dirigindo, John parou no número 11 da Largo Grimmauld. Afinal, ele não conseguia ver a 12ª casa. Sou rápido, disse a John e fechei a porta do carro. Capítulo 139. John dirigiu até uma cafeteria ali perto, e eu caminhei até a porta escura e sinistra. Ao puxar a maçaneta, senti um fluxo de magia da casa para o anel e vice-versa. Parecia familiar e agradável nativo. Nativo apesar das mudanças desde o ritual. O corredor parecia muito melhor do que na minha primeira visita. Estava tão sombrio, sim, mas não corria mais o risco de se enroscar em teias de aranha ou se cobrir de poeira. O papel de parede escuro com os monogramas não ameaçava mais cair a qualquer momento. As luzes mágicas pareciam antiquadas, mas não velhas. E a luz era suficiente e não acrescentava uma atmosfera de terror. Nem as tábuas do assoalho rangiam. O monstro fizera um bom trabalho na minha ausência, embora eu mesmo tivesse feito alguns reparos no verão passado. Bastante, mas não todos. Houve silêncio na casa. Peguei minha varinha e caminhei silenciosamente pelo corredor, atento à magia. Nada suspeito. Criando um homem revelio não verbal, certifiquei-me de que não havia inimigos ou amigos, pelo menos sob os feitiços de camuflagem do nível médio avançado, que são os feitiços de desilusão. Não havia ninguém no primeiro pequeno corredor, por onde se entra no resto da casa e em cuja parede está pendurado um retrato de Lady Valburga. Max, Valburga me olhou surpreso. Por que o monstro não te conheceu? E por que você está se esgueirando pela sua própria casa com uma varinha na mão? Como dizia um conhecido paranoico, vigilância constante. Você conhecia Alastor Mood? Um auror jovem e forte. Forte e talentoso. Nem sei se ele está vivo. Enfim, parabéns, Maximilian Knight Black, por se tornar o chefe da nobre e antiquíssima casa dos Black. Valburga no retrato levantou-se da cadeira e sentou-se em uma reverência, curvando a cabeça respeitosamente. Obrigada, Lady Valburga, retribuiu o gesto. Mas onde está monstro? Monstro, gritou Valburga, retornando à sua cadeira pintada e fumando um cigarro pintado no bocal. Ele parou completamente de obedecer ultimamente. Tente chamá-lo usando alguma magia. Monstro. Expressei meu desejo de ver o elfo doméstico ali mesmo, o mais claramente possível, seguindo o conselho de Lady Valburga, e também de deixar que um pouco de magia circulasse. O estalo não soou próximo, mas no segundo andar. Após um breve momento, a cabeça do velho elfo doméstico apareceu de cima, espiando nitidamente a escada. Monstro, estou vendo você. Vem aqui. O elfo doméstico apenas balançou a cabeça, mas também não tinha pressa de ir embora. Você está brincando comigo? O elfo doméstico balançou a cabeça novamente. Bastardo. Vem aqui, agora. Rosnei para o elfo doméstico e só então o monstro, hesitante e timidamente, começou a descer. Tremendo e assustado, ele se dividia entre querer correr de volta a escada acima, mas descia. Finalmente o velho elfo doméstico me alcançou e congelou, sem ousar olhar para cima. Monstro, pare de agir como um gatinho cagando nos chinelos do mestre. O que aconteceu? Monstro olhou para mim, para o retrato de Valburga, para mim novamente. Responda logo, seu elfo doméstico inútil. Lady Valburga também não suportava isso. Monstro, grasnou o elfo doméstico. Muito culpado. Monstro é culpado de muitas acusações, respeitado chefe da família. Curto e direto. Seja gentil, meu velho amigo de orelhas caídas. Monstro estremeceu e com coragem olhou para mim. O velho monstro sente que o estimado chefe é muito perigoso. Tudo. Monstro se jogou no peito com um baque forte. Tudo grita para monstro correr e se esconder. Mas monstro vai superar. Qual é o motivo? A magia da cabeça. Mudou um pouco e é assustadora. Entendo. Monstro? Sim, o elfo doméstico falou um pouco mais corajosamente. Tem alguma coisa que você queira me dizer? Monstro hesitou por alguns minutos, mas balançou a cabeça negativamente depois de tudo. Tudo bem. Quando você vai parar de ter medo de mim? Leva tempo, chefe. Para a casa aceitar sua magia. Junto com a casa, o velho monstro a aceitará. Entendo. Pode cuidar da sua vida. Não vou demorar. O elfo doméstico desapareceu instantaneamente no vórtice da aparatação, transfigurando uma cadeira simples do meu lenço. Sentei-me e rapidamente contei minhas aventuras à senhora Valburga, mantendo silêncio sobre a espada espiritual e a imomancia. Contei-lhe até sobre Rowena, o que despertou o interesse da dama pintada. Mas esse interesse veio dela, junto com alguns epítetos nada lisonjeiros sobre minha previdência. Mas, no final, fui desconsiderado por minha juventude e inexperiência. E quais são os planos do jovem chefe agora? Perguntou a moça do retrato com um sorriso malicioso. Planos? Para começar, vou descansar de tudo por alguns dias na casa dos Knights. Depois, preciso de alguém para praticar bastante em combate. Conheço muitos feitiços, mas isso não me torna mais experiente. Depois, pelo que entendi, precisarei lidar com os assuntos da casa, embora não tenha ideia de quais sejam. Bem, esse é um ótimo plano de ação.
Só posso sugerir uma pessoa sobre o mentor de treinamento de combate, e todos os outros estarão interessados de uma forma ou de outra. Tentarão fechar um contrato apertado ou pertencerão a uma ou outra facção política. Você, Max, pelo que entendi, não vai se juntar a ninguém. Pelo menos por enquanto, sem ver ou saber o quadro completo. Boa decisão. Há uma pessoa cujas habilidades são muito boas em magia de combate e treinamento de combate em geral. Mesmo durante a minha vida, há 10 anos, ela era classificada como mestre especificamente em magia de combate. É um campo muito abrangente. Ela sempre ignorou quaisquer tendências políticas e, sendo de uma família muito rica, não se interessava por contratos de treinamento com vínculos. Ela aceitava alunos independentemente da pureza do sangue ou origem, mas apenas os talentosos. Além disso, provavelmente apenas um de seus alunos havia alcançado o nível de mestre até então. Você fala dela com tanto entusiasmo que estou muito intrigado. Delphine Greengras, chefe de fato da família Greengras. Capítulo 140. Que reviravolta! Rowena expressou meu pensamento. Posso recusar? Valburga sorriu de forma muito predatória. Por que não? Você mesmo disse que é melhor não mexer com Greengrasses. Não foi isso que eu disse. Você não pode ficar em dívida com os Greengras. Afinal, eles ainda precisam guardar os segredos da necromancia. No entanto, você pode se tornar aprendiz de Delphine, e isso seria ainda melhor do que todas as outras opções. Mas, eles são meio simpáticos ao Lorde das Trevas. Apenas seu chefe público, Henry Greengras, marido de Delphine, simpatiza com ele. Mas ele é um consorte, nada mais. Um fraco e covarde com um ego enorme, mas completamente sob o controle de Delphine. Necromantes, afinal. Vou te contar como parente para parente. Já tive problemas e aventuras suficientes ultimamente. Aqui estão elas. Não estou com vontade de entrar no covil de um necromante. Ah, não tenha medo, dispensou Valburga, alegre. Delphine é uma dama boa e sensata e a culpa é toda do Henry. Correu uma história muito espalhafatosa em círculos restritos, que eu não vou contar, é claro. Se você estiver interessado, vai descobrir. Mas acredite, Henry então Fowley se safou muito bem, assim como toda a família. E você, se entendi corretamente, pode ser extremamente talentosa em luta. Delphine vai te agarrar com força. Ela precisa, de alguma forma, conseguir um grão-mestre no final. E ela não precisa saber que você é Black. Você está me levando para algum tipo de aventura feroz com todo o respeito. Bem, então fique em casa e não faça nada. Você não encontrará nenhum outro candidato realmente digno na Inglaterra, de qualquer forma. Ou no continente, aliás. Não haverá um mestre menos interessado no contrato do que Delphine e mais interessado no seu sucesso do que Delphine. Tudo bem. Ótimo. Estendi as mãos em um gesto defensivo. Vou escrever para ela e conversamos sobre isso. É uma boa decisão. Confie em mim, Max. Mesmo que pareça que não é. Quanto aos assuntos da casa, volte depois de descansar com seus pais. Discutiremos tudo então. Ótimo. Nesse caso, Lady Valburga, preciso me retirar. Os Knights estão me esperando. Tenha um bom descanso, jovem Lord Black. Isso certamente parece poderoso, não pude deixar de sorrir, levantando-me da cadeira transfigurada. Espero, jovem Lord Black, que este som poderoso ainda não saia desta casa. Valburga deu outra tragada. Colocou o bocal de lado e assumiu uma postura mais relaxada na cadeira. Como eu disse, Lorde é apenas um belo símbolo, um status. Não o torna invulnerável, e você mesmo ainda não está pronto para enfrentar a imundície deste mundo com todas as suas forças. Descanse bem e não se esqueça de entrar em contato com Delphine. Acenando em despedida, saí da casa Grimmauld e fui em direção à cafeteria na esquina. John já estava me esperando no carro. Como foi? Ele perguntou assim que entrei no banco da frente. Ela me deu mais problemas. Aprendizado. E daqueles com quem é meio assustador aprender. No caminho para casa, falei brevemente sobre o que havia aprendido e entendido sobre Greengras. Acho, Max, que você precisa conversar com essa moça. Prepare suas defesas contra medidas e recuos. Quer dizer que você não se importa? Pode ser muito perigoso. Bem, viver é perigoso. Não se pode fugir ou se esconder de todos os perigos. É preciso conhecê-los, aceitá-los e estar preparado para lidar com eles. Diga-me, quão útil é para você aprender com esta senhora? O máximo possível. Se ela for realmente tão boa nos vários usos marciais da magia e outras ferramentas, é um treinamento extremamente útil. O mundo mágico não é um conto de fada seguro. Pronto. E sua avó disse que era possível confiar nela, se não fosse confiável, mas cooperar com ela com certeza. Você acha que ela te colocaria em perigo, considerando que o propósito da existência dela é que você se torne grande em todos os aspectos? E não fique assim. Você mesma me contou a essência do retrato. Sim, você tem razão. Então, escrevo a carta e me preparo da melhor maneira possível. Não confio, mas coopero, certo? Exatamente. Pelo visto, tem um pântano ali, mas isso não é motivo para não atravessá-lo. O importante é saber onde você pode e onde não pode ir e se preparar para o fato de que seu conhecimento está errado e as pessoas estão prontas para te empurrar pelas costas, pisar na sua carcaça que está afundando. Quando cheguei em casa, peguei um bom pergaminho e com a caligrafia mais bonita possível, o que não foi possível sem a ajuda de Rowena. Escrevi uma carta bastante simples para Lady Greengras e a enviei com o pirata. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 141. Nosso modesto, porém caseiro, farto e saboroso jantar em família ainda não havia terminado, e o pirata entrou voando pela janela, segurando um envelope na pata. Como sempre, desgrenhado e com um olhar arrogante, pousou na minha frente e espiou por um olho, inclinando-se para a frente como se tentasse escanear minhas retinas. Oh, 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 o pássaro, em seu estilo inimitável, piou, estendeu abruptamente a pata com a carta em minha direção e a abriu.
A carta caiu na mesa. O pirata manteve a pata assim por 1 ou 2 segundos. Então, virou-se e avançou propositalmente na direção da tigela com pequenos pedaços de carne, que Sarah já havia organizado. Aproximou-se, olhou mais de perto a comida e nos observou de cima a baixo. Oh, 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 foi com esse grito que o pirata começou a destruir cuidadosa e inevitavelmente a iguaria oferecida. Olhando para a carta que receberá com o selo de cera e o brasão de Greengras, estendi a mão sobre ela e desenhei o contorno de um feitiço de diagnóstico do Grimório. Claro, nenhuma magia. Simplesmente deixei a magia sair da palma da minha mão, e ela começou a fluir pela carta sem muita obstrução, o que significa que não havia magia, encantamentos ou runas na carta. Apenas abra logo. Rompi o lacre e abri o envelope, retirando uma folha de pergaminho dobrada. O habitual saudações, bom tempo, e mais tarde, o essencial da carta, escritos com uma bela caligrafia a lápis. E então, perguntou John, sem esconder a curiosidade. Sarah estava igualmente curiosa, já tendo aprendido sobre alguns dos meus movimentos corporais em Hogwarts. Ela concordou em conversar e me ver, depois de amanhã, em Avalon. Este é um restaurante num bairro mágico. Caro, devo dizer. Deixando a carta de lado, recostei-me na cadeira confortável. Preciso me preparar. Os raios do sol da manhã dançavam alegremente pelo quarto, penetrando pela cortina que balançava com a brisa suave que entrava pela janela entreaberta. Eu não queria me levantar e saudar o novo dia, mas meu corpo, acostumado a uma rotina rígida, recusava-se a se deitar. Por maior que fosse minha vontade de não fazer nada por 1 ou 2 dias, eu só conseguia aguentar alguns minutos de ócio. Pulando da cama, não me esqueci de me debilitar com hemomancia e comecei a me aquecer e me exercitar. Em 15 minutos, saí correndo de casa com um agasalho e fui correr pelos subúrbios ainda adormecidos, mas que despertavam lentamente. Voltei para casa para o café da manhã, exausto e um pouco suado. Depois do banho e do café da manhã com os Knights, fui para o beco diagonal. Havia várias questões a serem resolvidas. A ideia de criar um animal de estimação com certos parâmetros de alma para Rowena não havia me ocorrido, mas havia algumas reflexões. Certamente haveria muito a calcular para ela, mas o resultado seria interessante, mesmo por uma estimativa aproximada, embora o fim do experimento não chegasse cedo o suficiente. Quando tive tempo para pensar nisso? Bem, antes de dormir, em vez da empolgação com o próximo encontro, decidi pensar em uma coisa simples. A alma não é um balão. Ela não pode ser inflada em 5 minutos. Portanto, o processo de crescimento será longo. Mas o principal é começar. Com esses pensamentos em mente, peguei o transporte público para o centro de Londres e caminhei até o Caldeirão Furado. O bar não mudou como antes e não é o lugar mais agradável. Basicamente, essa atmosfera é criada justamente por visitantes que não têm a aparência mais organizada e não sentem o cheiro do perfume francês. Acenei para o barman Tom, que estava parado atrás do balcão como sempre, e sem muito entusiasmo, limpava o copo com um pano já cheio de buracos. Caminhei silenciosamente até o quintal, tirei meu hobby da sacola e o vesti, batendo nos tijolos certos com minha varinha, abrindo a passagem para a principal rua comercial da mágica Londres. As férias tinham acabado de começar e não havia muito entusiasmo entre os bruxos para visitar o beco diagonal, mas mesmo assim esta é uma rua de compras. Mesmo que você não tenha filhos para se preparar para a escola, você pode e deve sempre comprar algo para si ou para o seu negócio. Portanto, caminhei não por uma rua vazia e tortuosa de paralelepípedos, mas por uma bastante movimentada. De todos os lados, eu podia ouvir as vozes satisfeitas ou irritadas dos moradores, que haviam decidido resolver as compras necessárias o mais rápido possível. Mas agora preciso dar uma olhada rápida na situação das ruas vizinhas ao beco diagonal. Não estou interessado na Travessa do Tranco. Ainda não há nada para fazer lá. Capítulo 142. Caminhando pela rua à esquerda de Gringotts, chegava-se a uma rua larga e plana, com casas de 2 e 3 andares bem cuidadas e bem próximas umas das outras. Cada uma delas tinha um pequeno terreno em frente à entrada principal, onde podia haver canteiros e flores do lado de fora da cerca, além de pequenas varandas ou até mesmo pequenos parques, mas com arbustos densos e arcos de trepadeiras. Ao longo da rua, de ambos os lados, havia fileiras de postes de luz pretos com lâmpadas obviamente mágicas, mas agora apagadas. O tipo de lâmpada de aparência antiquada que ainda sobrevive nas ruas históricas da Londres comum, e ali elas queimam acendendo grades especiais. Eu me pergunto quem primeiro criou esse design e o trouxe para outro mundo? Embora houvesse obviamente menos pessoas ali, elas pareciam mais sólidas, muito mais comuns, ou quê? Não havia as roupas extravagantes, como no beco diagonal, como se os visitantes tivessem acabado de escapar do carnaval, e até mesmo as vestes pareciam capas, mantos um tanto antiquados em vez de panos de saco com mangas. Os estabelecimentos ao longo da rua ofereciam serviços em vez de bens. Por exemplo, o escritório de advocacia Barksley e Co. em um prédio de 2 andares, arquitetonicamente austero. Ou um pouco mais distante, uma firma de intermediação sem nome específico, apenas em uma placa muito antiga, mas não muito diferente de Olivaras, bem conservada. Estava a inscrição intermediário. Contratos, negócios, revendas. Cada 3 casas densamente povoadas tinham acesso a um beco bem cuidado, onde 4 pessoas podiam ser separadas sem dificuldade. Elas levavam a pequenos pátios fechados onde se localizavam empresas menores, não tão antigas e bem-sucedidas quanto as expostas na rua principal. A propósito, desta rua dava para chegar a outra, onde havia bairros residenciais, embora não os melhores, e outra rua levava diretamente ao ministério. Parece que as distâncias são curtas demais. Estamos na região de Charing Cross, e o ministério fica na Whitehall, a cerca de 2,5 km de distância, mas é mágico, Max.
Aliás, ainda não sei o que são essas ruas mágicas, algum tipo de bolsão dimensional, apenas áreas escondidas, ou talvez até passagens para outro mundo? Depois de vagar pelas ruas, vendo bruxos apressados e caminhando com seus filhos, cheguei ao Avalon. O restaurante tinha um pequeno estilo palaciano mansão francesa e ficava em uma área cercada razoavelmente grande para os padrões locais, com um muro alto de plantas e árvores, uma cachoeira artificial e uma espécie de jardim de inverno. Do lado de fora, além da cerca, a vista se estende até as varandas de verão abaixo e as sacadas cobertas tipo mansarda que ocupam 2/3 do espaço abaixo dos telhados do segundo andar. Aposto que de dentro da própria instituição e dos terraços, você tem uma sensação de alienação do resto do mundo. Apenas a entrada principal através da cerca e a rua atrás dela sugerem que você ainda está na cidade. Aliás, também existem estabelecimentos semelhantes fora da cidade. Ainda assim, se você acreditar nas conversas, o Avalon é mais popular para reuniões importantes porque está localizado no centro comercial e comercial de Londres. Depois de olhar ao redor, notei atendentes humanos em vez de elfos, alguns guardas óbvios e alguns clientes na varanda. Mas a maioria dos visitantes ainda preferia os lugares mais isolados no segundo andar ou nos corredores internos. Infelizmente não tenho informações completas sobre o local, mas mesmo assim consigo imaginar algumas rotas de fuga. Não sou especialista no assunto, é claro, mas ainda assim, Rowena conseguiu interpretar meu leve senso de magia e resumiu: um campo anti-aparatação como em Hogwarts. Na verdade, esse foi o fim da minha visita aqui. Lady Greengras escreveu que me esperaria aqui no horário combinado. Só preciso me apresentar aos funcionários na entrada. O próximo ponto da minha visita foi a casa em Largo Grimmauld, pois nem tudo estava resolvido com o retrato de Lady Valburga. Foi por esse motivo que não me demorei mais nas ruas mágicas de Londres, e saindo delas pelo caldeirão furado, peguei transporte público em direção a Largo Grimmauld. Capítulo 143. Monstro tremia como uma folha de álamo ao vento. Tremia, mas tentava ao máximo fingir que não estava nem um pouco assustado. Mas devo admitir que ele estava melhor do que ontem. Sentado na cadeira em frente ao retrato de Lady Valburga na casa Grimmauld, pensei em algo aparentemente simples, o medalhão da Sonserina. Eu não gostaria de causar perguntas desnecessárias do retrato dessa senhora ordenando descaradamente e sem razão ao monstro que trouxesse aquela bugiganga. E francamente ainda não descobri o que fazer com aquele medalhão. Seria uma boa ideia destruí-lo, e provavelmente é isso que farei. Mas agora ou mais tarde? Bem, deixando isso de lado, porque Lady Valburga já está me olhando com desconfiança. Até o monstro desapareceu às escondidas. Lady Valburga, tenho algumas perguntas para você que precisamos discutir. Bem, Max, pergunte à vontade. A moça acendeu seu cigarro pintado sem fim, sentando-se confortavelmente em uma cadeira igualmente pintada. Como você deve ter adivinhado, mostrei o anel da cabeça, também conhecido como Lorde. Encontrei Sirius e chegamos a um acordo sobre a entrega do anel. Ele o entregou com incrível facilidade e até alegria. Valburga no retrato apenas balançou a cabeça tristemente. No entanto, Sirius disse que não se importava com o anel. Ele já havia preparado alguns documentos. O que você acha que pode ser? Lady Valburga, pensativa e nada aristocrática, soprou anéis de fumaça de tabaco e ponderou por uma dúzia de segundos. Um testamento ou algum outro recenseamento de bens. Mas não há com que se preocupar. Os bens da família não podem ser transferidos dessa forma. Pelo menos não sem o consentimento de todos os seus membros. E a herança de um título dentro da família não é feita dessa forma. Dessa forma, este traidor só pode transferir seus bens pessoais. Da mesma forma, Alfard transferiu sua casa e suas economias para ele. Então, de fato, alguém poderia tentar obter meu consentimento para transferir a propriedade da família para outra pessoa? Teoricamente, assentiu Valburga. Então você deveria ter cuidado redobrado. A única coisa que não pode ser transferida de forma alguma e que permanecerá inacessível a qualquer um em caso de extinção total é esta casa e seu conteúdo. Claro, várias coisinhas podem ser retiradas e vendidas, e coisas podem ser jogadas fora, doadas. Mas isso deveria ser feito por Black, e não por qualquer outra pessoa, não importa quantos direitos ele tivesse. A última fronteira e não está à venda. Entendo. O que fazer com Sirius? O que você acha? Distanciar-me de todas as formas possíveis. Certo. Honestamente fiquei preocupado que você discordasse. Sou apenas um retrato. Max Valburga sorriu fracamente. Eu certamente posso gritar e expressar minha opinião. Claro, eu gostaria que Sirius melhorasse, se tornasse mais sábio e tudo mais. Mas você sabe que ele não pode ser mudado, não é? Mesmo que ele se recuperasse e começasse a assumir o controle da família, não seria sincero, seria sem desejo, e só pioraria as coisas. Eu gostaria de dizer que os tempos difíceis acabaram, mas não. A crise acabou. Os tempos difíceis estão chegando, e a presença de um fator tão instável e imprevisível como Sirius só pode piorar as coisas. Existe alguma maneira de fechar o acesso a esta casa? Com certeza. Monstro fará tudo. Você não precisa se preocupar. Mas se estiver interessado, toda a literatura necessária está na biblioteca, e Monstro lhe familiarizará com o mecanismo de controle das defesas da casa. No entanto, é um assunto complicado e demorado, e eu recomendo que você não perca tempo com isso ainda. Bom, Monstro apareceu ao meu lado com um aplauso, imediatamente materializando uma mesa e arrumando chá e biscoitos. Obrigada, assenti brevemente. O elfo doméstico, por outro lado, aninhou-se discretamente em um canto. Ele está tentando se acostumar com a minha magia? Aliás, por que ele tinha medo de mim? Monstro, disse Valburga bruscamente do retrato. Negue o acesso à casa a todos, exceto a Lord Black. E você, Max, já mais suave em seu tom habitual, acostume-se a acomodar esta elfa doméstica. Tudo bem, entendi. Ainda tenho perguntas. Como posso me preparar para conhecer Lady Greengras? Vista-se decentemente.
Aliás, você não me contou sobre a carta. Ah, nada demais. Lady Greengrass respondeu rapidamente e marcou um encontro em Avalon para amanhã, para o almoço. Em Avalon? Ponderou Valburga. Leve o dinheiro, só por precaução, e preste atenção aos anéis da mão esquerda dela. Se houver um anel da cabeça, então a reunião é puramente profissional, e ela está pagando. Se não, você é como um jovem cavalheiro. É mesmo aceitável usar tal traje e não mostrá-lo? Perguntei, tomando um gole do meu chá quente, devolvendo a xícara à mesa e girando o anel dos Blacks no meu dedo. Eu já lhe disse antes que há momentos em que o verdadeiro chefe da família não é ostentado. Pode haver todo tipo de razão. Não sei exatamente os motivos para isso na casa Greengrass, mas, a julgar pelos papéis que Monstro me lê, Delphine ainda não ostenta sua chefia, promovendo em todos os lugares o marido consorte domesticado. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Capítulo 144. Uma xícara de chá apareceu na mesa ao lado de Lady Valburga, e a senhora imediatamente a pegou e, depois de tomar alguns goles, continuou sua história. Se Delphine aparecer ostensivamente usando um anel, o que é muito improvável, significa que ela já está interessada em você à revelia. Pode haver uma variedade de razões. Por volta dessa época, as meninas Greengrass, Daphne e Astoria, se não me falha a memória, deveriam estar estudando em Hogwarts. Sim, exatamente. Daphne está no mesmo ano que eu. Astoria é um ano mais nova. Então Delphine pode estar ciente da sua impressionante semelhança com Narcisa. Ela vai querer ter uma conversa franca, arrancar todo tipo de informação da ingênua Grifinória e traçar um panorama geral a partir das reservas. Era então uma questão de técnica, uma aluna, noiva de uma das garotas e a herdeira perfeita dos Black. E não é muito difícil para um grupo de bruxos com qualificações de mestre capturar Sirius e extrair todas as informações. E se você considerar que Lúcio não é visto há muito tempo, e talvez ele esteja em estado terminal ou morto, ela pode casar a segunda garota com Malfoy. Com o sotaque certo, há uma coalizão poderosa de 3 famílias nada distantes prontas. É o que eu faria. O chá na xícara de Lady Valburga pareceu acabar, pois ela retomou o cigarro. Mas foi apenas por alguns segundos que a dama sucumbiu à influência perniciosa dos maus hábitos. Falando em conhecimento e outras famílias, Valburga pôs de lado o bocal e o cigarro. Normalmente, herdeiros e apenas aqueles que se envolverão nos assuntos da família são iniciados nas complexidades desses mesmos assuntos e políticas depois de Hogwarts. A única coisa dita antes é sobre os inimigos. Então, estou extremamente curioso para saber para onde o jovem Draco liderará a família, dada a morte tão repentina de Lucius. Não poderia Lúcio estar ensinando alguma coisa a Draco? Dificilmente. Os Malfoys, assim como nós, são snobs e tradicionalistas assustadores, aliás. É impressionante como você fala da nossa família com tanta facilidade e ironia, Lady Valburga. Eu sou um retrato. Max sorriu a moça com indulgência. Na minha condição, é muito mais fácil ser irônico sobre as coisas importantes da vida. Entendo, mas como posso me defender? De Delphine? Sim, não há necessidade. O que você quer dizer? A resposta não me satisfez. Vocês se encontram em Avalon, negociam e assinam um contrato lá, se for o caso. Aquele lugar é muito bem protegido e sempre há testemunhas. No geral, é um lugar bastante seguro. Se chegar a um acordo, tomem cuidado com os termos. Mas, como eu disse antes, Delphine é uma mulher sensata. Veja bem, Max, um possível aprendiz de mestre é muito importante. O treinamento em si pode ser muito duro, ou até cruel, mas o mestre sempre trata o aprendiz com cuidado, porque ele não desaparecerá do mapa-mundi após o treinamento. Depende mais do mestre se ele conseguirá forjar outro mestre, e mais tarde pode muito bem acontecer que o novo mestre se torne um colega e camarada. Se você está preocupado com o conhecimento acumulado de Greengrass em várias áreas perigosas e até perturbadoras, então está perdendo seu tempo. Diga-me, você conhece alguma magia da classe Destruição Total? Tenho algumas no meu arsenal, assenti em resposta. Um casal? Você me surpreende, jovem Lord Black. Valburga sorriu gentilmente. Mas diga-me, Max, com que frequência você os usa para resolver problemas? Nunca. Exatamente. É a mesma coisa com a necromancia. Há uma ferramenta para cada problema. Recrutar um aprendiz não é um problema que vale a pena contrariar as leis do ministério, as regras da guilda, colocar em risco o posto de grão-mestre ou qualquer outra coisa. Ótimo. Ela é razoável. Isso não torna as coisas mais fáceis, mas tudo bem. Obrigada pela conversa. Levantei-me da cadeira e acenei para Lady Valburga. Monstro. Das sombras no canto surgiu o elfo doméstico. Eu já tinha esquecido que ele estava ali em algum lugar. O velho monstro aqui. Você sabe quanto dinheiro sobra na câmara? O velho monstro sabe, respeitado chefe, assentiu o elfo doméstico, como se tudo estivesse bem. Há mais de 150 mil galeões no cofre da casa. O monstro desconhece a quantia de dinheiro que a casa investiu em negócios e empreendimentos. Então me dê 300, estendi a carteira para monstro, e ele a aceitou com um leve tremor, desaparecendo imediatamente. Lady Valburga. E os negócios da família? Onde está o dinheiro? Onde estão investidos os rendimentos, os lucros, os depósitos e os contratos que não se justificaram? Não há palavras para expressar minha alegria com sua disposição em organizar esta pilha de papéis, mas levará muito tempo. Graças a monstro, estou mais ou menos a par dos acontecimentos atuais do mundo mágico. Posso garantir que nenhuma interferência é necessária ainda, e o dinheiro investido está rendendo, mesmo que não ao máximo, mas com bastante eficácia. É verdade, principalmente devido aos contratos rígidos com os goblins, mas não se preocupem em aumentar nosso dinheiro em benefício deles por causa das porcentagens e do ouro. Os goblins iriam estrangular. Mesmo que não reste ninguém da casa, eles continuarão a multiplicar nosso capital sem conseguir embolsar o orçamento. Então, até agora, minha intervenção não é necessária. Exatamente. Mas vale a pena examinar todos os documentos antes do final do verão e tomar algumas decisões.
Com um aplauso, o monstro apareceu e estendeu a bolsa com a mão ligeiramente trêmula. Ele se adapta rapidamente. Pegando a bolsa, fiz uma reverência à Lady Valburga e instruí o elfo doméstico a ficar de olho na casa e em quaisquer personalidades que pudessem expressar o desejo de vir para cá. Disse a ele para não atender o chamado de Sirius. Fiz o que queria e saí de casa, voltando para o beco diagonal. Eu teria que estudar a aparição porque essas idas e vindas de ônibus estavam começando a me cansar. Eu deveria comprar um carro. Um dos meus meio-irmãos, de acordo com John, não é a última pessoa a trabalhar para a BMW na Alemanha. Há um motivo para John ter uma BMW. Compre-a, encante-a por qualquer coisa e por desconto e carregue-a comigo. Eu sei dirigir e minha altura me permite sentar confortavelmente ao volante. Capítulo 145. O beco diagonal me recebeu com ainda mais entusiasmo do que naquela manhã, embora muitas pessoas já devessem ter ido embora, tendo terminado seus negócios. Mas não, elas estavam agitadas, correndo de um lado para o outro, comprando e vendendo coisas, e corujas com pacotes e cartas sobrevoavam em bandos, causando-me preocupações lógicas quanto à limpeza das minhas roupas. A primeira coisa que fiz foi visitar a Tudo para Quadribol. Era uma loja de artigos esportivos típica, exceto pelo fato de que os equipamentos eram para apenas uma partida. Manequins com diferentes modelos de equipamentos de proteção, uma variedade de vassouras nas prateleiras e paredes, jogos de bolas, posteres de diferentes times com autógrafos e muita parafernália de torcedores. Aliás, a maior parte dessa parafernália pertencia aos times búlgaro e irlandês, preto com bordô e verde claro predominavam na loja. Quando me aproximei do sorridente vendedor de 30 e poucos anos, perguntei imediatamente: "Olá, onde posso comprar ingressos para a final?" "Boa tarde, jovem bruxo", respondeu o vendedor, alegremente, mas disfarçando bem o cansaço. "Claro que sim. Com vaga para estacionar, ou só para ir às arquibancadas, em qualquer setor." Inclinando-se conspiratoriamente para a frente, o vendedor continuou muito mais calmamente. Até perto do camarote ministerial à esquerda e piscou. "Então, por favor, 1 com estacionamento e mais perto dos ministros. Se começar a chover, não quero saber primeiro." "Sabe a decisão, sábio, jovem mago. Serão 115 galeões." Concordando, peguei minha bolsa e comecei a retirar pilhas de 10 galeões cada. Ao ver isso, o vendedor, sem hesitar, tirou um livro-razão enorme de debaixo do balcão e o abriu no meio. "Então, seu nome?" "Maximilian Knight." "Ok. Pronto." Depois de fazer uma anotação, o vendedor selecionou bilhetes de um arquivo que parecia um armário por alguns segundos. Ele tirou 2, colocou-os na minha frente, escreveu meu nome em ambos com a mesma caneta, assinou o seu e me pediu para tocar os bilhetes com a minha varinha mágica. "Aqui estão seus ingressos. O espaço para estacionar, assim como as arquibancadas, está indicado no próprio ingresso. Você pode ocupar o estacionamento a qualquer momento a partir do início do treinamento, que é 5 dias antes da partida. Divirtam-se." "Obrigado." Assim que coloquei os ingressos na minha bolsa, o vendedor falou novamente: "Você gostaria de alguma parafernália? Luvas, bandeiras, chapéus, cachecóis. Talvez até unióculos." "Receio que não. Mas você pode me dizer onde fazer as apostas no resultado da partida?" "Claro. Infelizmente não pode aqui", disse o vendedor. "Mas pode ir até os Goblins. Vou lhe contar um segredo. Nem o Ministério consegue fazer apostas mais confiáveis. Não dá para ficar de olho em todos os bandidos." "Mesmo assim?" "Bem, obrigada." Virei-me e segui em direção à saída enquanto o vendedor gritava com as crianças que tentavam tocar na Firebolt, uma vassoura incomparável em aceleração e velocidade há mais de um ano. Mas, infelizmente ou felizmente, não me interesso por vassouras nem por quadribol. O que diabos me fez pensar em BMWS? Ainda consigo ver o antigo, mas moderno M8. Não há informações sobre ele na mídia ou em qualquer outro lugar, mas sei que há um ou mais protótipos deste carro inédito. Infelizmente, ele nunca entrará em produção, mas isso são os detalhes. O motor ligeiramente enfraquecido de uma McLaren F1, mais de 500 cavalos, e isso agora em 94. Como posso tirar esses pensamentos da minha cabeça? Eu nem preciso comprá-lo, e ninguém o venderia. Um pequeno trabalho com feitiços de cópia e transfiguração permanente. Calma, engraçadinho. Um carro desses com todos os recursos de segurança modernos é uma viagem para o outro mundo. Mas você precisa ser profissional aqui. Tudo bem, Rowena, não estrague o momento de devaneio. Cheguei ao enorme prédio branco do banco, passando pela multidão de bruxos correndo para algum lugar, e imediatamente, sem hesitar, acenei educadamente para o Goblin porteiro e entrei. Havia um pouco mais de visitantes do que o normal, mas também não havia muita gente. É verdade que tive que enfrentar uma pequena fila de 2 para conseguir um funcionário disponível no balcão. "Olá, senhor", acenei para o Goblin. E agora que cresci, os Goblins não precisam mais se aproximar para me ver. É verdade, eles ainda me olham com desprezo, mas isso continuará sendo verdade. Aposto que até o Hagrid é um pouco mais baixo que o Goblin atrás do balcão. "Olá, jovem mago", respondeu o Goblin de smoking com uma voz estridente e desagradável, sorrindo. "O que posso fazer por você? Gostaria de informações sobre as probabilidades de apostas para a próxima partida final da Copa do Mundo de Quadribol?" "Claro. Aqui está um livreto." O Goblin rapidamente estendeu um panfleto dobrado com fotografias mágicas coloridas. Aceitei o livreto, mas minhas perguntas permaneceram. Muito obrigado e certamente darei uma olhada. No entanto, estou interessado nas probabilidades de uma única aposta." O Goblin ergueu uma sobrancelha, interrogativo. "Estilo Snape parece ser uma doença contagiosa. Krum pegará o pomo, mas a Irlanda vencerá." Uma aposta muito interessante, o Goblin abriu o livro razão e, deliberadamente, guiou as folhas lentamente com seu dedo em forma de gancho, causando um incômodo abafado aos bruxos apressados atrás de mim.
17,5 para 1. Ganhos máximos. O Goblin deu uma dica não muito sutil, batendo na pilha de panfletos com o dedo. Ótimo. Já volto. Afastando-me da multidão e aconchegando-me num canto do salão, abri o folheto e me concentrei na leitura. Lá dentro havia várias condições apostas, anúncios do evento em si e motivos pelos quais um bruxo simplesmente deveria apostar em Gringotts e em nenhum outro lugar. O prêmio máximo é 500 mil de galeões, o que é uma quantia bem considerável. Então, qual seria a aposta? 28.572 galeões arredondados. Ótimo. Capítulo 146. Do banco, fui imediatamente ao Twilfit de Tatinks, um bom ateliê. Era hora de atualizar meu guarda-roupa, e um ateliê mais caro do que a loja de túnicas da Madame Malkin seria perfeito para esse propósito. O motivo da escolha de um ateliê é simples, uma maior variedade de modelos e tecidos. Como aprendi no tempo que passei no mundo mágico, existem dois tipos de tecidos mágicos. Aqueles feitos de lã ou outros produtos da vida de animais mágicos, e materiais obtidos de animais e plantas comuns, que cresceram em meio à magia e em ambientes mágicos por várias gerações. Isso não torna estes últimos exatamente animais mágicos. Ainda assim, devido à adaptação natural ao ambiente, esses tecidos, embora um pouco piores para armazenar magia e encantamentos, são muito melhores do que aqueles que não são mágicos. Em geral, a Madame Malkin ou tem produtos de consumo direto ou tecidos de alta qualidade, com modelos extremamente limitados devido aos moldes pré-cortados. O ateliê Twilfit de Tatinks não era muito diferente de uma loja de roupas comum, uma sala iluminada, manequins em trajes variados. Armários e araras com amostras de tecidos e diversos acessórios de vestuário podiam ser encontrados nas vitrines. Fui recebida por uma moça sorridente, com um vestido e hobby formais, e depois de uma conversa agradável porém curta, decidimos qual seria meu pedido e tiramos as medidas. Concordei em buscá-lo mais tarde, tendo pago metade adiantado e recebido um recibo com uma assinatura mágica. Agora, quase com a consciência tranquila e a sensação de dever cumprido, voltei para Largo Grimmauld. Consigo pensar rápido e sou inteligente em alguns aspectos, mas não sou muito boa em planejamento. Não precisa dizer. Quando voltei para Grimmauld, perturbei Monstro, que estava ocupado consertando as escadas. Ele estava restaurando os degraus para que parecessem novos e não rangessem. Você já voltou? Valburga se apressou em notar minha aparência. Sim, senhora, mas não por muito tempo. Monstro? O velho monstro está ouvindo atentamente. O elfo doméstico estava dividido entre a necessidade de se aproximar de mim e, ao mesmo tempo, segurar o degrau desmontado no meio da escada. Você não precisa subir. Preciso de 28.572 galeões, e no final de agosto esse valor aumentará consideravelmente. Valburga olhou para mim em silêncio, me estudando. Monstro, por outro lado, havia conseguido restaurar o degrau à sua forma original, e pelo menos ele havia tomado seu lugar. Quase rolando escada abaixo, Monstro ajeitou a fronha e se aproximou, estremecendo um pouco. O velho monstro pode dissuadir um chefe respeitado de fazer coisas precipitadas? Eu não acho. Eu consigo ver isso veio do retrato. Se você está confiante em sua decisão e, em caso de fracasso, está pronto para aceitar a perda de uma quantia considerável, então faça sua vontade, Max. Você é Lord Black, afinal. Só que dinheiro não surge do nada. Diga isso aos goblins que lucram com os juros. Mas tenho quase certeza de que posso fazer esse dinheiro crescer, não perdê-lo. Monstro? Estendi minha carteira para o elfo doméstico. Você precisa de uma bolsa maior. O elfo doméstico guinchou e desapareceu com um estalo. Apenas alguns segundos depois, o elfo doméstico reapareceu, segurando uma bolsa um pouco maior. Exatamente 28.572 galeões, respeitado chefe. Pegando a bolsa, agradeci ao elfo doméstico. O tesouro está se esvaziando, murmurou o elfo doméstico baixinho, voltando a consertar as escadas. Diante disso, só consegui rir, então ri saí de casa. Mais uma vez, o ônibus me leva pela cidade até o caldeirão furado, tão pouco amado por mim. Mais uma vez, acenei para o barman Tom e segui para os fundos do bar, abrindo uma passagem para o beco diagonal com minha varinha. Mais uma vez, o pensamento da minha falta de habilidade para planejar me invadiu, porque eu sabia que ia apostar. Eu sabia. O que me impediu de saber tudo isso na minha primeira visita ao beco? Bem, nada. O principal é tirar conclusões e elaborar um plano de ação melhor. Embora, no meu caso particular, a ênfase não deva estar na palavra melhor, mas na palavra fazer. Quando cheguei ao banco, fui até o mesmo Goblin e disse a ele que queria apostar meu dinheiro na final da Copa do Mundo de quadribol. É claro que o Goblin concordou de bom grado em aceitar a aposta e, após ouvir o valor, me conduziu pelos corredores do banco até um escritório separado, onde fechamos um contrato para os serviços de apostas do banco. Não havia uma única cláusula alarmante ou suspeita. Aliás, descobri que as taxas são um pouco mais baixas por causa dos juros sobre os ganhos que o banco recebe. Mas, por outro lado, goblins são muito escrupulosos com dinheiro. Além disso, se você não vir algo no contrato, a culpa é inteiramente sua. Eu, por minha vez, verifiquei tudo e me certifiquei de que o negócio é seguro. Rowena o analisou. Capítulo 147. Saí de Gringotts com o próximo recibo e uma cópia do contrato de hoje, guardando-os em segurança na minha bolsa imutável, cujo cinto habitualmente pesa no meu ombro. É engraçado porque o hábito da minha vida passada, de ajustar a alça no meu ombro, voltou. Algumas vezes percebi que estava tentando consertá-la mesmo quando não havia necessidade. Uma sensação muito estranha, esquecida, mas de alguma forma agradável. Andei um pouco pelo beco diagonal e dei uma olhada na livraria, procurando algo interessante, mas tudo parecia muito sem graça depois da sessão restrita. Visitei a loja de animais mágicos e me surpreendi com cobras animadas tentando sussurrar algo, elogiar seu cercado ou reclamar de ratos malvados. O que elas querem de mim?
Talvez seja a influência da alma do basilisco? Afinal, não verifiquei. Mas as cobras estavam tentando se manifestar. Não ignorei o Fortescue café, pedindo chocolate quente e uma porção de sorvete normal com gotas de chocolate. Não gosto dos detalhes do sorvete. Só depois de toda essa viagem pela principal e mágica rua comercial de Londres é que finalmente fui ao ateliê Twilfitten de Tatinks para pegar meu pedido. Lá, troquei de roupa no amplo provador. O que posso dizer? Se eu mudar o cabelo, vou ficar parecida com a Percival Graves, só que loira e com um rosto completamente diferente. Não consigo evitar, não consigo me vestir de forma colorida e jovial. Cores preto e branco, ternos, coletes, sapatos ou botas, golas altas, camisas. Claro, posso usar jeans e camisetas e agasalhos, mas não vejo muita diferença entre eles, desde que não sejam rosa. Conversando com uma vendedora, aprendi como fazer amuletos estáveis em roupas. Descobri, embora eu pudesse ter adivinhado, que eles usam cadeias de runas patenteadas muito complexas. Elas são até patenteadas pelo departamento ministerial competente, então, mesmo que você descubra e calcule os materiais e a impregnação da poção para bordá-las, não poderá usá-las para fins comerciais, é claro. Mas, no geral, acho que estudarei essa área um dia. Porque a pequena variedade de roupas que servem e a maior amplitude de temperatura confortável são conhecimentos bastante úteis. Sou da opinião de que o mago deve ser uma unidade autossuficiente e deve ser capaz de sobreviver nas condições mais diversas e adversas. De qualquer forma, um pouco revigorado em termos de roupas, agora com a consciência definitivamente tranquila. Saí do beco diagonal e peguei o próximo ônibus para os Knights. Olha como você ficou lindo, Sarah sorriu para mim da porta. Quando você vai arrumar uma namorada? Primeiro de tudo, sou um bruxo. Preciso estudar. Onde posso encontrar tempo para as meninas? Aconselho você a não demorar, ela balançou o dedo com um sorriso. Outros garotos vão levar todas as beldades. O mundo não se limita apenas à Inglaterra. Sente-se para almoçar, mago. Depois de um almoço reforçado, a primeira coisa que fiz foi discar o número de Hermione. Olá, senhora Granger? É o Max. Max Knight. Posso ouvir a Hermione? Max? Que ligação inesperada. Claro, um segundo. Pelo som, o receptor estava colocado em algo de madeira e alguns momentos depois, ouvi distintamente passos muito rápidos. Max? Sim, oi, Hermione. Oi, aconteceu alguma coisa? Não, só queria dizer olá e perguntar como você está. Está tudo bem. As férias acabaram de começar. E aí? Lá está Sarah andando por aí, sorrindo maliciosamente e fingindo que tem muito o que fazer perto de mim e do telefone. Sarah? Ah, a mãe adotiva? Por quê? Bem, eu mesmo liguei para uma garota e houve uma conversa sobre garotas antes, tipo, arrume uma namorada. Max? Sim? Nada. Por que você a chama pelo primeiro nome? Bem, eu meio que sei que sou adotada. Além disso, lembro e conheço muito bem minha mãe. Aliás, ninguém se opõe aqui. Estranho. E já decidimos para onde vamos na França, e até compramos as passagens. Imagina, é como se eu tivesse adivinhado na sala de estar. Para Nice. Tem tanta coisa para fazer. O mar, férias, museus. Você acha que abriu seu terceiro olho? Uma declaração pseudocientífica. Posso explicar cientificamente a possibilidade de previsão em termos da teoria dos universos múltiplos. Bastante científico, aliás. Não, obrigado. Eu mesmo lerei. Uma ideia semelhante não é usada na teoria das cordas? Exatamente. Então a voz de Sarah veio do corredor, e na interpretação de Everett. Isso foi inesperado. Hermione ficou pensativa e silenciosa. Eu não sabia disso. Vou ter que procurar mais informações. Certamente há boas bibliotecas públicas em Nice. Terra para a nave de pesquisa Granger. PSH. Ouvi um suspiro triste em resposta a mim. Meninos. A Terra relata que há 2 ingressos disponíveis para lugares excelentes na final do campeonato. Resta encontrar um acompanhante. Consegue me ouvir? Sim, estou aqui. Quando você tem tempo para fazer tudo? Eu só tinha tempo para dormir e contar aos meus pais sobre minhas aventuras e conquistas. Aventuras. Nada fora do comum, e são principalmente aventuras de outras pessoas, fofocas de meninas. Entendo. Hermione, quando você vai embora? Ah, é amanhã. Por 2 semanas. Interessante. Tenho um encontro com o mestre de combate amanhã. Se eu tiver sorte, talvez consiga um estágio. Não consigo nem imaginar como conciliar isso com Hogwarts. Mas enfim, é melhor ter essa experiência com um mentor do que em uma batalha mágica de verdade. Vou perguntar se ela precisa de outro aprendiz. Se precisar, eu te recomendo. Você parece bem talentoso. Ah, qual é? Eu não sou tão talentoso. Você é melhor em muitas coisas. Não menospreze suas realizações. Você é o melhor entre os colegas em tudo. Além disso, o que eu faria sem você? Você consegue pensar, analisar e comparar fatos, e eu só consigo memorizar e praticar todo tipo de besteira. Qualquer um que aprenda oclumência consegue. E praticar é persistência e trabalho duro. A capacidade de pensar não é dada a todos. Sim, sério. De qualquer forma, eu te recomendo, e se ela estiver interessada, eu te apresento. Se não, eu te ajudo com o mesmo programa. Essas são boas notícias. Espero que este mestre se interesse por você. Conversamos sobre todo o resto por mais alguns minutos, mas logo Hermione foi chamada pela mãe para ajudar com algo, e nossa conversa terminou ali. Agora eu preciso me preparar de alguma forma para o meu encontro com Lady Greengrass. Talvez conhecimento de etiqueta? Sarah entende muito dessa área. É que não é costume sermos excessivamente educados. Capítulo 148.
Foi esse tipo de pedido que fiz a Sarah, o que resultou em 5 horas de aula magistral de etiqueta para leigos. A etiqueta habitual estava boa, ou pelo menos o mais próximo possível da etiqueta mágica, exceto pelas nuances com a varinha. Eu havia notado algumas peculiaridades de se portar uma varinha, mas não as havia interpretado de forma alguma. Além disso, Lady Valburga não prestava muita atenção a essas coisas, mas talvez ela simplesmente não conseguisse imaginar que alguém de repente não soubesse o básico. No entanto, não foi o vasto conhecimento de Sarah sobre os mínimos detalhes de etiqueta em vários países que me surpreendeu, mas o fato de eu já saber muitas coisas, e elas eram executadas por mim mesma. Avaliando aproximadamente os motivos de tal comportamento, entendi que embora os knights não prestem muita atenção à etiqueta, eles me ensinaram tudo de forma muito discreta e sem longas instruções, apenas pelo exemplo pessoal. É isso que significa experiência e não ser o primeiro filho da família. Agora ela me explicava pequenas nuances que poderiam passar despercebidas e ignoradas, e a maior parte não se dedicava à finalidade deste ou daquele talher que, aliás, é fácil de manusear se a mesa já estiver posta, basta usar os talheres na ordem dos pratos, da borda para o centro. No entanto, com o serviço à francesa, como praticado em Hogwarts, isso é difícil de fazer. Tudo na mesa, pegue o que quiser e oriente-se. No mundo normal, esse arranjo não é praticado há muito tempo. Eu me pergunto o que acontece em Avalon. Provavelmente como há atendentes lá, então o serviço de pratos russos, que já é familiar a todos no mundo todo. Sarah abordou outras nuances como, por exemplo, estilos de vestimenta para diferentes ocasiões, estilo empresarial rigoroso, estilo não tão rigoroso, casual e assim por diante. Como usar certas coisas como e quando abotoar ou desabotoar um paletó e muitas outras coisinhas que eu fazia, mas não percebia. Por exemplo, eu nunca usava um colete por baixo de um paletó trespassado. Por quê? Não me parecia certo. Mas você poderia usar algo diferente de uma camisa por baixo de um paletó trespassado. Minha gola alta favorita, por exemplo. Minha memória perfeita me permitiu lembrar de tudo perfeitamente e resolver tudo imediatamente. Rowena tomou a iniciativa de analisar tudo, o que resultou em 1h30 de imagens mentais quase imperceptíveis, no limite da minha consciência, de simulações de diferentes situações. E segundo ela, suas simulações estimularam todo o sistema nervoso de uma forma divertida, como se eu estivesse praticando todas essas situações na realidade. Sim, a eficiência é 15 vezes menor do que em ações reais, mas a taxa de simulação é 5 vezes maior. Em geral, à noite, finalmente havíamos compreendido as várias nuances da etiqueta. Devo observar que todo esse amontoado de informações, nuances e sutilezas pode causar uma impressão repulsiva, só pelo seu volume, para uma pessoa despreparada de uma aldeia. Não há o que falar, a etiqueta mesa é um pouco complicada e incompreensível, e se você adicionar a etiqueta do vinho a ela, pode se enforcar. No entanto, quando você observa como outras pessoas observam essas sutilezas, total ou parcialmente, quando você mesmo participa e é discretamente arrastado para isso, você pode perceber como eu agora que sabe e entende tudo e faz muitas coisas sem saber. Claro, não aprendi todas as nuances de etiqueta com Sarah hoje, longe disso, mas obtive uma boa base para aplicar conscientemente as habilidades e regras que já conhecia. No jantar em família, abordei casualmente o assunto do filho mais velho de Knight trabalhando na BMW e perguntei, é possível ver como é na Alemanha? Posso ver um protótipo do M8, já que tenho certeza de que ele está lá? No final, John me garantiu que ligaria para o filho e esclareceria tudo, porque ele mesmo estava se perguntando que tipo de fera seria aquela, a série M. Com 8 unidades, embora não sei se, circulando por Londres, ofuscando a visão dos motoristas. Depois do jantar, fui para o meu quarto e até à noite trabalhei com Oclumência tentando envolver Rowena no processo. Como ela abrange toda a gama das minhas sensações, pensamentos e outras atividades, ela foi designada para observar meu estado mental durante o encontro com Lady Greengras. Sua capacidade de visualizar com clareza me permitiu interpretar mentalmente vários processos de pensamento em imagens. Não é praticado por ser muito difícil, mas é possível tentar. E a aplicação dessas técnicas com a ajuda de Rowena pode rapidamente atingir o nível de semelhança de reflexos e hábitos. Somente por volta da meia-noite terminei tudo, fui tomar banho e depois tive uma noite de sono saudável e tranquila. Capítulo 149. A manhã do segundo dia completo de férias começou, como sempre, com exercícios. A fraqueza momentânea de ontem, a vontade de não fazer nada e ficar deitado, apesar dos hábitos martelados no corpo, desapareceu sem deixar vestígios. Corri pelas ruas ainda adormecida sob a luz do sol nascente, exercitando-me com meu próprio peso em um campo esportivo vazio em um parque próximo. É engraçado como você se acostuma a Hogwarts em 2 semestres. Agora uma cidade comum parece estranha. Pessoas estranhas, casas estranhas, carros estranhos. E tudo ao redor é um tanto monótono e sombrio, embora os raios do sol da manhã adicionem cor. Depois do tradicional banho matinal e do café da manhã com os Knights, vesti um terno novo estilo Graves, só que usando sapatos em vez de botas. Para evitar o trânsito da manhã, pedi carona a John até o Largo Greenmount. Liguei para o monstro para que o guardasse e então com John novamente dirigi até o caldeirão furado. Outra pessoa teria feito a pergunta sensata. Por que você não usa o monstro? A resposta é óbvia. Quem sabe quantas pessoas o reconheceriam como o elfo doméstico dos Black? Desconhecido. Se pessoas sábias conseguem traçar paralelos óbvios entre mim e Narcisa Malfoy, nascida Black, então me ver com o elfo doméstico da mais antiga e nobre casa definitivamente reconhecerá o quadro completo. O que esperar então? Quem sabe?
Claro, meu segredo logo seria revelado. Basta Sirius ir à casa Grimmauld e se divertir. Após o 4º ano, as Fênix começarão a se reunir, e a Ordem terá apenas esta casa como um bem verdadeiramente protegido. Pelo menos, eu acho. Em geral, todos lá saberão que o jovem Maximilian Knight não é apenas um cavaleiro, não apenas na aparência, mas também de fato. Foi com esses pensamentos que caminhei pelo beco diagonal em meio a uma multidão de bruxos variegados, correndo de um lado para o outro, ocupados com seus próprios afazeres. Quando cheguei aos arredores de Avalon, entrei em um beco escuro, lançando sobre mim todos os feitiços de segredo concebíveis. Agora, invisível, inaudível e sem emitir cheiro, vaguei pela vizinhança, espalhando os contornos das armadilhas mágicas do Grimório aqui e ali. Elas seriam úteis se eu tivesse que recuar. As armadilhas eram ativadas mentalmente ao meu comando, então eu sabia que não haveria gatilhos acidentais. E minha memória perfeita me impediria de esquecer onde elas estavam a qualquer momento. Tentei distribuí-las pelos esboços de rotas de fuga de Rowena. Nunca deixo de me surpreender com essa coisa única na minha cabeça. Parece que planejei, calculei, projetei e assim por diante, mas isso exigiu um mínimo de esforço mental, criando uma sensação de estranheza desse conhecimento, como se alguém tivesse baixado um resultado pronto. Fiquei ocupado montando armadilhas até quase a hora da reunião e voltei para a entrada do Avalon 10 minutos antes, sem máscara. Não sei como é a aparência da senhora Griengras, então devo entrar, falar com os criados e ir para a mesa já reservada. Passando pelo arco do portão, caminhei confiantemente pela passarela de pedra em direção à entrada principal de Avalon. Senti leves vibrações mágicas, mas não tive tempo de interpretá-las de forma alguma, ao contrário de Rowena. Parece uma marca temporal com um fator de afiliação indeterminado. Amigo ou inimigo a ser determinado mais tarde. Ok, entendi. O recepcionista, um rapaz de 20 e poucos anos, abriu a porta na minha frente. Na entrada fui quase imediatamente confrontada pelo balcão das recepcionistas, onde duas moças com vestidos formais logo abaixo dos joelhos e hobbies de capa estilo francês, ligeiramente encurtados em toda a frente, cuidavam da própria vida. Boa tarde. É um prazer recebê-la no Avalon, disse uma das recepcionistas com um sorriso. Meu nome é Hannah. Você já tem reserva, ou prefere escolher? Bom dia, senhorita. Tenho uma mesa reservada para 2 para o almoço. Número 203. Você poderia ter a gentileza de dizer seu nome? Maximilian Knight. A garota piscou pensativamente por um breve momento, sem perder seu sorriso natural e acolhedor. Por favor, siga-me. Hannah sorriu convidativamente, acenando com a mão e certificando-se de que eu a seguisse. Ela se dirigiu à enorme escadaria de madeira que levava ao 2º andar. Não é costume olhar ao redor e certamente não olhar para os outros visitantes, mas ninguém cancelou a visão lateral. É um lugar agradável, e o design também é agradável, embora misturado a tudo. Há também toques renascentistas pesados caros com predominância de tons de bege, detalhes em madeira escura e monogramas. Bem, eu não sou arquiteto. Não sei os nomes de todos esses elementos. Havia elementos típicos da Idade Média também, mas eles estavam expressos em alguns pequenos elementos decorativos. Nos cantos mais distantes do salão, a atmosfera e os tons eram um pouco sombrios e as decorações mais angulares. Parecia que você estava prestes a ver um típico gangster noir da Chicago dos anos 20 em meio a esses tons sombrios. O 2º andar era mais ou menos o mesmo, exceto que havia mais mesas isoladas ao longo das paredes, e a maior parte do salão era uma espécie de mansarda com mesas separadas em sacadas. Foi a essa mesa na sacada que Hannah me levou. Era redonda com uma toalha branca, já posta com talheres e louças, e uma garrafa de cristal com água no meio. Você vai pedir alguma coisa? Prefiro esperar. Não havia necessidade de especificar o status de por quem exatamente esperar, então a garota assentiu. Outra garota apareceu ao lado dela, mas com um uniforme ligeiramente diferente, embora as diferenças fossem quase sutis. Esta é Catherine. Ela será sua garçonete hoje. Hannah apresentou sua colega, e ela fez uma leve reverência educada. Então as duas saíram, me deixando sozinha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.